Bom, vamos fazer uma coisa hoje. Vamos corrigir a prova de vocês. Eu gostaria que cada um fosse lá no outro laboratório. Colega, você que não fez, você vai pegar a prova de um coleguinha e vai corrigir. Mas aí não vai valer, tá? Porque senão fica uma tensão, é só pra você acompanhar a aula. E se divertir um pouco também. Então vocês vão lá, aí as provas estão numa bancada assim. Aí cada um pega a sua prova, tá certo? Aí vocês pegam uma folhinha em branco. E aí nessa folhinha em branco aqui, depois que a gente corrigir a prova aqui na frente, vocês vão escrever o nome de vocês. Aí questão 1, se vocês acham que merece 2,5, cada questão vale 2,5, né? Aí vocês colocam 2,5, tá certo? Vocês vão colocar nessa folha aqui a correção da prova de vocês. Se vocês acham que devem justificar alguma coisa, eu tô me dando 1 por causa disso e tal, então apesar de eu não ter escrito isso, eu pensei, mas eu esqueci, então eu mereço 2,5. Aí vocês escrevam as justificativas se vocês acharem que precisa de alguma justificativa, tá bom? Então todas as observações que vocês queiram fazer, tem que fazer nessa folhinha separada. Aí anexa na prova e me entrega. Tá bom? E aí vocês vão ter uma ideia da nota que vocês vão ter. Eu posso definir essa nota como a nota de vocês. Então eu também posso, eu vou corrigir de qualquer jeito. Eu posso tirar a média entre a minha correção e a correção de vocês. Ou então eu posso simplesmente desprezar a correção de vocês e dar a minha nota. Ou então desprezar a minha correção e deixar a nota de vocês. Tá bom? Isso eu ainda não decidi. Então, vamos lá? Lá na outra sala? Tá tudo numa bancada só. Tá, deixa eu abaixar, deixa eu esfriar um pouquinho mais. Aí, colega, você pega qualquer uma lá, aí se o colega chegar, aí você conhece, né, e dá pra ele, vai e pega outra. Só pra você não ficar paradão, sem fazer nada. E aí, tudo bom? Vai lá na outra sala, pega a sua prova, que você vai corrigir sua prova. Aí não tire o grampo não, porque eu esqueci de trazer o grampeador. Dá pra... tem que pegar uma folha aqui. Colocar o nome e tal. Obrigada. A folhinha aqui, colega, ó. Ó, pra ele. Então, colega, se você chegou atrasado, nessa folhinha em branco você vai colocar o seu nome e a nota que você corrigiu a sua prova, tá bom? Qualquer justificativa que você ache necessária para dizer por que está dando aquela nota, você coloca também nessa folhinha em branco. Essa é a única folhinha que vocês vão mexer. Livre. Aqui, ó. Vai ali na outra sala e pega a sua prova, tá em uma dessas bancadas. Quebrou. Olha, meu filho. Agora foi. Beleza, livre. Tudo bem? Achou sua prova lá? Então nessa folha em branco você coloca seu nome e coloca a nota de cada uma das questões. A gente vai corrigir aqui, aí você vai corrigir e vai dar a sua nota, tá bom? Se você achar que precisa justificar alguma coisa, por que deu a nota, aí você justifica. Tá certo? Gente, uma coisa. As dúvidas que vocês tenham na correção, é óbvio que vocês podem tirar, mas essas dúvidas, elas têm que ser algumas dúvidas especiais, né? Eu não vou responder a seguinte dúvida. Eu escrevi desse jeito e eu acho que você acha que eu devo dar quanto? Não. Esse tipo de julgamento vocês que têm que fazer, tá certo? Então, a perguntar assim tem que ser uma coisa muito específica. É difícil, né? Eu acho que também, acho que não, é costume. Isso, é costume. Na verdade, eu nunca me acostumei. Já há 40 anos que eu corrijo prova e nunca me acostumei, sempre acho difícil. É um saco mesmo. Corrigir prova. Bom, então vamos lá. Tudo bem? Como é que é? Sabe que eu não tive tempo, cara? Eu tentei fazer a correção em vídeo, meu computador explodiu. Eu tô sem computador agora, não sei nem como é que eu vou fazer pra editar os vídeos, né? Mas eu dou um jeito. A fonte, algumas explodem. Explodem mesmo. Então, vamos começar? Vamos começar. A questão 1. São 5 questões, né? Para fazer 4. Eu desconfio que como a quinta questão era a questão menos óbvia, eu acho que não vai ser... Vamos ver se vai dar tempo da gente corrigir a quinta questão. Mas eu acho que foi a minoria de vocês. Alguém correspondeu à quinta questão aqui? Dos que estão aqui? Não, né? Ela é só aparentemente difícil, mas não, ela é fácil também. Bom, então vamos começar aqui pela primeira, que é bem simples. A reação oxalacetato-malato tende em alguns estados metabólicos do fígado a elevar a concentração do oxalacetato. Vamos escrever aqui. Oxalacetato. Malato. Tende
em alguns estados metabólicos do fígado a aumentar a concentração do oxalacetato e diminuir a concentração do malato. Em outros, a mesma reação tende a diminuir a concentração do oxalacetato e elevar a do malato. O que podemos dizer sobre essa reação usando exaustivamente o vocabulário termodinâmico? Esse exaustivamente entre parênteses é meio inútil, porque você pode objetivamente falar em poucas palavras o que a termodinâmica tem, de fato, como a termodinâmica descreve essa situação. Então, o que é essencial dessa pergunta? Quando a gente diz que numa certa situação metabólica o oxalacetato tende a aumentar e o malato tende a diminuir, em termodinâmica a gente diz que isso significa ΔG maior do que zero. Quando o malato, que é o que você escreveu do lado direito, tende a diminuir de concentração, e o oxalacetato, que é o que você escreveu do lado esquerdo, tende a aumentar de concentração, na verdade essa proposta de reação que você escreveu é uma proposta proibida. Porque quando você escreve alguma coisa do lado esquerdo, você está supondo que isso é o reagente e deve ser consumido. O que você escreveu do lado direito é o produto, deve ser produzido. Então, numa certa situação metabólica, essa reação é endergônica. Noutra situação metabólica, quando o oxalacetato tende a diminuir de concentração e o malato tende a aumentar de concentração, nesse caso, o ΔG é negativo. Colega, antes de você sentar, vai ali na outra sala e numa dessas bancadas tem a sua prova. Pega a sua prova que você vai corrigir, tá bom? Depois, se você estiver voltando, você vai escrever o seu nome aqui e nessa folhinha você vai dar a nota que você acha que merece para cada uma das questões. Se você achar que precisa justificar por que deu a nota, você justifica nessa folhinha aí, tá bom? Bem, então, a primeira questão, essa parte eu julgo essencial. Então, numa certa situação, ΔG é positivo, endergônico, no outro, ΔG é negativo, é uma reação exergônica. Vocês poderiam acrescentar também, eu já consideraria isso uma complementação sofisticada, talvez a gente pudesse dizer isso, que essa reação acontecendo da esquerda para a direita, ou seja, exergônica, ou da direita para a esquerda, ou seja, endergônica, dessas duas maneiras, ela ocorre de modo irreversível, termodinamicamente falando. Então, nessas duas situações, quando a reação é endergônica ou quando a reação é exergônica, o sistema se encontra fora do equilíbrio. Nas duas situações, o sistema busca o equilíbrio, como é a regra para qualquer sistema que se modifica. Essa reação com a reação reversível, a gente pode... O produto pode ser reagente na situação inversa? Essa é uma reação, por esse fato aqui, é uma reação reversível do ponto de vista bioquímico. Vocês podem escrever isso também, né? É uma reação reversível bioquimicamente falando. Né? Bioquimicamente. Você pode escrever isso. Mas o essencial da pergunta é essa tradução das duas situações metabólicas com os dois sinais do ΔG. Essa aqui é a parte essencial. Se vocês quiserem falar que nas duas situações o sistema se modifica de modo irreversível do ponto de vista termodinâmico, vocês podem falar. Se vocês quiserem falar que nas duas situações o sistema está fora do equilíbrio, vocês podem falar também. Se vocês quiserem complementar, dizer que o fato de na célula o ΔG trocar de sinal torna essa transformação reversível do ponto de vista bioquímico, também vocês podem completar. Então todas essas são respostas possíveis, apropriadas. No entanto, o essencial é essa tradução aqui. Tá bom? Maravilha. A gente dá o valor da questão na página branca. Exatamente, na página branca. Anota o número da questão, questão 1, a nota que você se deu, se quiser justificar. 2,5. Natural, normal, do jeito que as duas negócios apresentaram isso, do jeito que a reação foi apresentada normal, já seria muito positivo. Mas a reação pode ser negativa também, né? Mas do jeito que elas ali, não pode ser positivo, pode ser negativo. Quando você escreve uma reação, você pode se referir a essa reação tanto como endergônica ou exergônica. O que vai definir é o seguinte: quais os componentes que tendem a aumentar de concentração, quais tendem a diminuir de concentração. Se você escreveu isso aqui, o oxalacetato do lado esquerdo, e você está supondo uma situação onde ele tende a diminuir de concentração, e o que você escreveu do lado direito, o malato, tende a aumentar de concentração, então essa suposição reflete ou se refere a uma situação onde a sua reação é exergônica. Eu não sei se foi essa a primeira situação postulada. A concentração do oxalacetato tende a aumentar e a diminuir a concentração do malato.
Então, aí a primeira coisa que eu supus é que isso aqui tende a aumentar e o malato tende a diminuir. Então, no enunciado da questão, a primeira situação significa essa reação é endergônica. Tá certo? Aí na seguinte é exergônica. Oi? Isso que você falou, mas aí eu posso, seria válido para a expressão dos funções padrões, dentro da célula, não? Ah, tá. Não, então calma. Eu vou, novamente, o que é o essencial da questão é essa resposta aqui. Você traduzir essas duas situações descritas no enunciado como uma situação equivale a ΔG positiva, a outra situação ΔG negativa. Se você quiser falar que nas duas situações o sistema se modifica de modo irreversível, termodinamicamente falando, você pode falar porque tudo que acontece de modo irreversível, fora do equilíbrio. Se você quiser complementar, dizer que essa reação é reversível do ponto de vista bioquímico, pode complementar, se bem que isso não é essencial da questão. Tá bom? Aí, para você perguntar, porque essas dúvidas é importante que vocês tirem comigo agora, né? Mas eu não vou poder responder a uma dúvida assim, eu coloquei isso, quanto você acha que eu devo dar, tá? Esse tipo de decisão vocês que têm que tomar. Eu vou falar aqui o que eu acho que é o essencial da resposta. E aí vocês vão julgar a resposta de vocês e vão falar, não, eu mereço isso, entendeu? A questão número 1, a questão 1 então é isso. Questão 1 é isso. Uma pergunta. Dona Casal, você comentou, você falava nessa questão de endergônico e exergônico, sobre as concentrações da lei das massas. E assim, a resposta, a questão, ela envolvia um pouco aumentar a concentração e diminuir a concentração. Então, assim, minha dúvida é se na análise da reação seria necessário mencionar o porquê, explicar mais o porquê que a reação está ocorrendo, às vezes, no sentido ou no outro. Eu acho que esse tipo de abordagem, ela meio que se insere aqui. Então, nas duas situações, o sistema está fora do equilíbrio. E, pela lei de ação das massas, o sistema vai mudar de composição buscando uma razão, produto sobre reagente, que seja típica do equilíbrio, ou seja, da constante de equilíbrio. Isso é uma coisa que pode ser inserida, de repente, até mais apropriadamente do que isso aqui, né? Mas, de novo, essa tradução aqui dessas duas situações metabólicas que tem enunciado, essa tradução é essencial. E essa palavra aí, exergônico, endergônico e os sinais ΔG, né, positivo, negativo. Isso é a parte essencial. Vamos para a segunda agora. A segunda envolve a reação de glucose mais PI, dando glucose 6-fosfato. Bom, essa segunda questão, pessoal, é o seguinte. Supondo que a concentração de fosfato inorgânico intracelular mantenha-se em 8 milimolar e a de glucose 6-fosfato em 3,9 milimolar, qual deveria ser a concentração mínima de glucose para que a célula pudesse iniciar o fluxo de material da via glicolítica, ou seja, produzir glucose 6-fosfato através da reação? Então a reação é glucose mais PI, dando glucose com fosfato no carbono 6. Então o problema, ele de uma maneira enunciado, de uma maneira meio estranha ou disfarçada, ele pergunta qual deveria ser a concentração mínima de glucose para tornar essa reação uma reação com ΔG negativo. Então, se o organismo precisar produzir glucose 6-fosfato usando essa reação, então essa reação tem que ser espontânea, tem que ter um ΔG negativo. E a pergunta é qual seria a concentração mínima de glucose, supondo que o PI é 8 milimolar, e a glucose 6-fosfato 3,9 milimolar. Qual deve ser a concentração de glucose para que essa reação tenha um ΔG menor que zero? Tá certo? Essa é a pergunta. Tá bom? Vão ali no outro laboratório e numa dessas bancadas tem as provas de vocês. Eu gostaria que cada um pegasse a própria prova, depois pegasse uma folhinha em branco, anotasse o nome na folha em branco e eu gostaria que vocês dessem a nota de vocês para cada uma das questões. A gente vai começar a responder a questão número 2. Bom, dá um pulinho ali na outra sala, colega. Em cima de uma bancada tem a sua prova. Pega a sua prova lá. É pra hoje ainda? Como? É pra hoje ainda essa pressão? É agora. Fazer agora. Colega, você fez prova? Não. Beleza. Bom. Então pega a folha em branco, coloca aí o nome. Essa folha em branco vocês vão devolver junto com a prova. Então tudo que vocês vão escrever vai ser nessa folha em branco. Achou? Não achou só. Ah, colega, você pegou a prova dela. Como é que é? Qual é o nome? Não, vai passar a prova. Tem isso aqui. Vem cá. Porque é só uma bancada, né? Não tem nenhum aqui.
Tem certeza? Caraca! Não é possível. Não é possível. Não. Como isso foi acontecer? Não, o que pode ter acontecido é que eu não trouxe. Não, eu não botei. Tinha que estar tudo aqui. Que saco. Mas a Marta falou que tava aqui. Vai lá. Como é que é? Uma menina falou que viu a minha, sabe? Impossível. Ué. Que loucura isso. É que tem um velhinho, não sabe o que é que tem um velhinho que está fazendo curso também e que ele, às vezes, ele pisa na bola. Tava tão bonita a minha prova que você pegou. É verdade. Então deixa eu pegar uma outra prova agora. Então, por favor, se a Rogiane chegar, vocês me avisem que eu estou com a prova dela. Você falou sobre a já? Hã? Você falou sobre a questão 1? Falei. Então aí, vocês vão corrigir agora a partir da 2. Tá certo? Eu estou começando a 2 agora. Então, de novo, se vocês quiserem justificar alguma coisa sobre por que estão dando essa nota, podem justificar na folhinha em branco. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Mas eu não vou responder a seguinte pergunta. Eu escrevi desse jeito. Você acha que eu mereço quanto? Não. Se vocês que vão ter que decidir. Tá bom? Só colocar um tracinho. Vamos ver como é que a gente vai resolver a 1, vocês que chegaram agora. Tá bom? Então vamos lá. A 2. Então a questão 2, ela pergunta, de uma maneira um pouco estranha, qual deveria ser a concentração de glucose mínima para tornar essa reação uma reação exergônica. Então esse cálculo, ele, na verdade, teria que ser feito assim, ó. Já que o ΔG é igual a ΔG'0 mais RT vezes LN, glucose 6-fosfato, sobre glucose vezes. Essa é a reação, essa é a equação que vocês têm que usar para responder esse problema. A incógnita, na verdade, nesse caso, está aqui. A pergunta é qual a concentração mínima de glucose para tornar essa reação espontânea, ou seja, tudo isso aqui tem que ser menor do que zero. Tá bom? Então tudo isso aqui tem que ser menor do que zero. Então a única incógnita da reação dessa equação é a concentração de glucose. O ΔG'0 eu dei no problema, não dei? Que é quanto? 14,3 Mais 14, eu já vou escrever em joule, como a colega falou, 14.300 joules por mol. A temperatura eu dei também, é quanto? 298 Kelvin. O R é uma constante, e eu devo ter dado também lá em cima. O R é igual a 8,314 joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Então toda todo esse problema se resume a descobrir uma incógnita que está aqui dentro. Então, pessoal, como é que a gente resolve essa equação? Por segurança, para a gente não lidar com um sinal maior ou menor, né, que às vezes a gente pode se confundir algumas coisas, de repente a maneira mais simples, essa que eu vou usar que é praticamente a mesma coisa, mas é só um detalhe, eu vou calcular qual a concentração de glucose que faria essa reação se encontrar no equilíbrio, tá certo? Descobrindo a concentração de glucose, para que essa reação fique no equilíbrio, ou seja, eu não vou supor ΔG menor do que zero. Só por segurança, para facilitar, né, evitar qualquer engano, eu vou supor isso aqui igual a zero, ou seja, a proposta de transformação no equilíbrio. Eu vou chegar numa concentração de glucose que faz com que o sistema esteja no equilíbrio. E aí qual é a resposta? Qualquer valor de glucose acima desse valor calculado torna a reação espontânea. Tá bom? Então o cálculo que eu vou fazer é qual é a concentração de glucose que deixa a reação no equilíbrio. E a resposta é qualquer valor acima desse. Então vamos lá. Bom, aqui, como a gente vai trabalhar com logaritmo e depois inversão, né, função inversa do logaritmo exponencial, pode diferenciar dependendo do tipo de aproximação que você faz. Se você considera 1, 2, 3 casas decimais. Então tanto faz, tá legal? Se você percebe que é uma diferença de aproximação, isso é certo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou botar 0 igual 14.300 mais 8,314 vezes 298 vezes logaritmo neperiano. O que vai no numerador? 3,9 vezes 10 a menos 3, que é a concentração de glucose 6-fosfato, sobre a concentração de glucose, que é o que eu quero, vezes 8 vezes 10 a menos 3, que é a concentração do PI. Então já corto aqui,
Eu vou fazer assim, vou jogar o 14.300 para cá, então vai ficar menos 14.300. E eu já vou dividir, tá certo? Dividido por 8,314 vezes 298. Isso aqui vai ser igual ao logaritmo neperiano de 3,9 sobre glucose vezes 8. Bom, então isso aqui dá 5,77 menos 5,77 é igual logaritmo neperiano de 3,9 sobre glucose vezes 8. Como é que a gente tira, faz aparecer o logaritmo? Nesse caso, já que é um logaritmo neperiano, base E, eu vou transformar o que está do lado esquerdo no expoente do número E. Então, E elevado a menos 5,77 vai ser igual a 3,9 dividido por glucose vezes 8. Então vamos lá. Deixa eu descobrir aqui onde é que está o exponencial. Isso aqui está 3,12. 3,12 vezes 10 a menos 3 igual a 3,9 sobre glucose vezes 8. Bom, isso implica que glucose é igual Então vou colocar aqui o valor 156,25 molar. Então essa resposta mostra qual é a concentração de glucose que deixaria aquela reação no equilíbrio. Então, a resposta mesmo é, para valores de glucose maiores que 156,25 molar, essa reação vai ter ΔG negativo, ou seja, vai ser espontâneo. Então essa questão era uma questão de manipulação de fórmula relativamente direta. Tá bom? Se você utilizar a outra fórmula de ΔG igual a zero, cai, eu obtive a mesma resposta. Aí eu poderia usar isso aqui. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Como é que... Você obrigatoriamente precisa, para chegar nessa resposta, você precisa usar essas... Entendi. Bom, então então você vai ter que julgar aí. O que você fez? Tá bom? O que tá difícil? Julgar é difícil. É difícil. Mas eu já digo logo para vocês, a regra, eu já fiz isso algumas vezes, nessa disciplina, fiz em outras disciplinas também, e a regra é que as notas que vocês dão são notas mais baixas do que as notas que eu dou. É raríssimo um caso, assim, praticamente, na verdade eu nunca encontrei um caso de uma nota assim, o cara se deu 10, aí eu corrigi e dei 2. Nunca. Nunca. Então assim, sejam justos, se vocês acham que vocês... Inclusive, aquela história, fala assim, não, eu escrevi isso aqui, mas eu estava pensando daquele jeito, então... Tá, é essa a oportunidade, a única oportunidade que a gente tem para conseguir tornar justa uma questão. 2,5. Colega, como é que é o nome mesmo? Vai ali na outra sala, e em cima de uma bancada tem as provas. Pega a sua prova e vem para cá, você vai corrigir a sua prova. Nessa folha em branco você vai escrever seu nome e você vai dar a nota que você acha que você merece para cada uma das questões. Você agora só vai pegar a questão 3 e 4, né? Porque a 1 e 2 a gente já corrigiu. Mas então você pega as questões 3 e 4, vê a correção que a gente vai fazer aqui, julga o que você escreveu e nessa folha em branco você escreve a nota que você acha que você merece, tá bom? Se você achar que precisa justificar alguma coisa, escreve na folha em branco também. Tá?
Beleza. Tá bom. Então, para a questão 3. A combustão da sacarose pode ser representada pela reação abaixo. Aí tem uma molécula de sacarose, 1 mol, mais 12 de oxigênio gasoso, dando 12 mols de CO2 gasoso e 11 mols de água líquida. Então essa é a reação que está esquematizada na questão 3. Essa é a reação que está esquematizada na questão 3, é a combustão da sacarose. Aí tem lá ΔH igual menos 5.639,7 kJ por mol. Essa transformação foi feita a 1 atm 298 Kelvin. Abaixo tem uma tabela dos estados de agregação dos componentes aqui, né, dessa transformação. Sacarose, oxigênio, CO2 e água em 3 temperaturas, 398, 310 e 393 Kelvin. Aí as perguntas. Primeiro, o que a termodinâmica pode dizer analisando o valor do ΔH da combustão da sacarose, que é o item A? Então, a primeira palavra que tem que surgir aí, não é a primeira, mas é uma palavra que tem que surgir nessa resposta do item A, é a palavra exotérmico. Então, vocês têm que falar que essa transformação é uma transformação exotérmica. Isso significa a entalpia do sistema diminui com a transformação de sacarose e oxigênio em CO2 e água. Duas coisas simples, relativamente de serem ditas no item A. Agora, uma coisa fundamental do item A. O sinal do ΔH, o fato de ser uma reação exotérmica, indica que as interações que surgiram quando o sistema se transformou são interações mais fortes do que as interações que existiam antes do sistema se transformar. Então, uma transformação exotérmica, ΔH negativo, a principal informação, ou talvez a informação com significado biológico mais importante, seja essa. Reação exotérmica, desapareceram interações menos fortes, surgiram interações mais fortes. Isso tem que estar no item A da questão 3. Tá certo? Então, dizer que é exotérmico, dizer que a entalpia diminuiu, fundamental dizer que interações mais fortes surgiram por conta dessa transformação. Ok? O item A. Acho que eu não esqueci de nada. Acho que não. Sim. O essencial, interações mais fortes surgiram. Esse é o essencial. Eu infelizmente não vou responder isso, tá bom? Porque cai naquele esquema, né, do... Escrevi isso, tá? Você vai ter que jogar. Eu tenho vontade, sabe, de falar, mas eu não posso falar. Então. As questões são vírgula. 0,84, né? Cada um. 0,84 cada um. Então tá, item A foi esse. Item B. Sabendo que a combustão ocorreu a 1 atm de pressão constante e a temperatura de 98 Kelvin, qual deve ser o valor do calor trocado entre ambiente e sistema se essa transformação for realizada à mesma temperatura, mas a volume constante? Então aqui, o item B pergunta qual seria o ΔE dessa transformação. O ΔH foi dado, menos 5.000, blá 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 blá. Qual seria o ΔE? ΔH é o calor trocado à pressão constante. Quando eu pergunto o calor trocado a volume constante, eu estou perguntando qual o ΔE dessa transformação. Então, a princípio, vocês poderiam pensar que seria, né, o normal na relação ΔE, delta... Eu dei essa fórmula na prova? Sim. Qual é? Não, eu não. Não? Eu não dei? Ah, não, ΔE, P, é P? P, desse ΔB? Não, se eu não tivesse dado, ia ser uma maldade muito grande. Mais P, ΔB. ΔE. Isso aqui, né? Então, essa é a fórmula matemática que relaciona a variação de energia interna com variação de entalpia. O calor trocado à pressão constante com o calor trocado a volume constante. Você consegue descobrir um se você tem o outro. Como eu dei o ΔH, e a pergunta é qual é o ΔE, vocês têm que descobrir qual é a variação de volume associada à transformação. Porque a diferença entre ΔH e ΔE é justamente a multiplicação da pressão pela variação de volume. Então, normal seria isso aqui, usar essa fórmula. Mas vocês não precisam fazer cálculo nenhum. Porque, para a gente poder fazer essa relação entre ΔE e ΔH, a gente assumiu que só iríamos levar em conta, para a determinação de volume do sistema, os componentes gasosos. Então, o que define o volume de um sistema, do estado do sistema, é quantos mols de gás compõe aquele estado. É só isso. Então você vai desprezar o que a sacarose ocupa de espaço e vai desprezar também o que a água ocupa de espaço, porque a sacarose é sólida e a água é líquida.
O volume do sistema no estado 1 vai ser definido pelo volume do oxigênio. E o volume do sistema no estado 2 vai ser definido pelo volume do CO2. Como tem 12 mols de oxigênio e 12 mols de CO2, e a gente assume que eles se comportam como gases ideais, o volume é o mesmo. Tanto antes como depois da transformação. Então, vocês podem até fazer o cálculo, mas vocês podem simplesmente argumentar que a 298 Kelvin, como número de componente gasoso é igual antes e depois da transformação, o ΔV é zero. Se o ΔV é zero, ΔE é igual a ΔH. Então o item B pode ser respondido de uma maneira extensa, usando a fórmula e calculando, ou pode ser respondido na base da argumentação. Fala, colega. Eu expliquei tudo isso, mas a resposta em si é isso, né? Que a volume constante, a variação de calor da ΔH é equivalente ao ΔH. ΔH é igual a volume constante. Como é que é? Em volume constante, né? Dentro da reação, então ΔH é igual a ΔH. A resposta em si é isso. A resposta é assim, como o sistema, como a gente faz essa aproximação de que o volume do sistema, ele permanece constante, já que o número de componentes gasosos, o número de mols de componentes gasosos não mudou, já que não tem um ΔV, agora olha aqui gente, olha esse detalhe. O ΔV é zero, apesar de você ter deixado o volume mudar. Porque o ΔV foi zero quando você impôs a pressão constante. Então a pressão constante, você está medindo calor a pressão constante. Então a pressão não ia mudar, era uma imposição do experimentador. Agora o volume poderia mudar, mas não mudou. Não mudou por uma especificidade da reação. Número de mols de componente gasoso antes igual a número de mols de componente gasoso depois. Isso faz com que o ΔV seja zero, apesar de você não ter imposto essa condição de volume constante. Tá bom? Aí quando você coloca o dado no sistema, se essa transformação finalizada em temperatura, mais a volume constante. Colega, nós estamos de novo naquela situação, né? Você está falando uma coisa que você escreveu e está esperando um feedback para eu dizer o que eu acho do que você escreveu. É porque acontece, a gente é normal, sem perceber, a gente já está fazendo isso. E se eu não me segurar aqui, eu vou começar a responder. E eu não posso dar esse tipo de julgamento sobre o que você respondeu. O que eu posso fazer é dizer o que eu acho certo aqui na frente. E você vê até que ponto o que você respondeu equivale ao que eu falei. E dá sua nota. Tá bom? É porque a gente está na nossa... É um pouco inversão de papéis, né? Foi meio estranho. Então tá. Então esse item B é baseado nisso. Agora o item C. Deve-se esperar uma diferença maior entre ΔH e ΔE da combustão da sacarose, quando a temperatura escolhida para a transformação for 310 ou quando for 393 e por quê? Então esse item C, ele obrigatoriamente te leva à tabelinha. Então, o que é indispensável ser percebido aqui? A 393 Kelvin e pressão de 1 atm, um dos compostos presentes nos produtos que a água deixa de estar no estado líquido e passa para o estado gasoso. Então a 393, gente, a reação ia mudar no aspecto de que um dos produtos passaria a ser um produto gasoso, a água. Então a 393 Kelvin, nos produtos haveria 23 mols de componente gasoso. A 393 Kelvin haveria 23 mols de componente gasoso nos produtos e só 12 mols de componente gasoso no reagente. Então a 393 Kelvin, o que ia acontecer com o sistema quando a pressão fosse constante? Exatamente, ele ia expandir, porque iam ser consumidos 12 mols de componente gasoso do oxigênio, mas iam surgir 23 mols de componente gasoso, que é o CO2, e a água também é gasosa, porque a temperatura agora é 393 Kelvin. Tá certo? E se o sistema se expande, o ΔV é diferente de zero, e é positivo, multiplicado pela pressão. E, na verdade, aqui também vocês não precisam fazer nenhum tipo de cálculo. Aqui, toda a argumentação pode ser feita só no sistema se expande ou não. O ΔV é diferente de zero ou não. Então, nesse item C, é indispensável que vocês apontem. A 393 Kelvin, a água existe no estado gasoso. Se a água existe no estado gasoso, o número de componente gasoso muda quando a reação ocorre a 393. Se muda, e a gente usa o componente gasoso para definir o volume do sistema, o volume do sistema muda. Então a gente vai encontrar uma diferença entre ΔE e ΔH a 393. Tudo bem? A 310 encontra? Não. A 298 encontra? Não. Só a 393, porque muda o volume. Tá certo? Então essa seria a resposta completa do item C. Na verdade a diferença só existe diferença entre ΔE e ΔH a 393. Então, porque a 310, se você olhar, o número de componente gasoso não muda. A 398 também não muda. Então a resposta é: se existe diferença entre ΔE e ΔH, a 300 e...
93. Você poderia falar, a diferença entre ΔE e ΔH é maior a 393 do que a 310, porque 310 é 0. 398 também é 0. Ok, essa foi a questão 3. Agora a questão 4. A questão 4 é a questão mais extensa e... a questão mais, eu acho que é a questão mais fácil, né? O que eu considero importante... Ok. Então nessa última questão, na questão 4, o que é indispensável? Então, obrigatoriamente, pessoal, assim, não precisa desenhar, mas eu acredito que todos vocês desenharam porque é a maneira mais rápida da gente... A gente precisa se referir a alguma coisa. Então, alguns gráficos precisam estar presentes nessa questão aí. Um deles é esse aqui. Esse gráfico precisa estar presente. Ele é indispensável. É o gráfico da distribuição diferencial de energia. E quando vocês escreverem um gráfico, pessoal, é fundamental que os eixos estejam perfeitamente indicados, né? Então, quando vocês estiverem apresentando um seminário e no slide tiver um gráfico, a primeira coisa que vocês vão falar sobre o gráfico é o que é o eixo X e o que é o eixo Y. Então, os eixos sempre têm que estar identificados. Então, esse é o gráfico da distribuição diferencial. Eu acredito que nesse gráfico tem que estar apontado aqui a energia livre do estado de transição. E apontado uma fração de partículas, um determinado número de partículas, que é o número com energia igual ao superior, ou seja, é o número capaz de se transformar em produto, ou se está falando de produto, o número capaz de virar reagente. Então essa aqui seria a parcela da população que tem capacidade real de se transformar na outra molécula. Esse é um gráfico importante. O outro gráfico importante é esse aqui. Nesse gráfico, é razoável que se indique o que é o ΔG de transição, a energia de ativação. Vocês podem usar esse símbolo ou energia de ativação. Tá bom? Seria muito interessante, pessoal, que vocês indicassem nesse gráfico aqui essa estrutura, que é a estrutura do estado de transição. Seria interessante também que vocês identificassem aqui, nesse eixo, essa aqui como a energia livre do estado de transição. Por que é importante? Porque a gente já se referiu a essa grandeza. Aqui, então seria um ponto de união entre esses dois gráficos. Seria muito legal também se vocês tiverem feito aquele negócio aqui, ó, aquele degradê que tenta colocar no gráfico cinético a representação da distribuição diferencial de energia. Certo? Então tudo isso aqui são detalhes que eu consideraria interessantes para que esses dois gráficos ficassem completos. Tá certo? Mas é fundamental que vocês coloquem, esse é o mais importante, que vocês coloquem os dois gráficos e identifiquem corretamente os eixos. Tá bom? Ok. Então agora, partindo desse esboço, a gente passa para a modificação típica do gráfico cinético com enzima. Que é esse aqui. Mais enzima. E aqui, o ΔG de transição com enzima. Aqui, a gente poderia apontar a energia do estado de transição mais enzima. Então, essa modificação do gráfico é interessante porque, de novo, a gente faz a conexão entre esse gráfico e esse aqui. Tá bom? Apesar de eu ter usado as cores opostas, tudo bem, vocês entenderam, né? Isso aqui. Eu usei exatamente as cores trocadas, mas tudo bem. Tá, vocês me dão um 2,5. Vai tirar 2, vai tirar um pontinho de mim. Agora, seria legal também, esse eu não considero assim tão importante, mas se vocês escreveram, ótimo, maravilhoso. Isso aqui, T2, T1, T2 maior do que T1. Então, como o gráfico se modifica
quando a gente altera a temperatura. O estado de transição permanece o mesmo, mas a fração de moléculas, o número de moléculas aumenta. Tá bom? Então acho que em termos de gráfico, eram essas as informações que eu consideraria importantes estar presente nessa resposta. Agora, de escrever. Então, a essência do modo de ação da enzima tem que estar nessa resposta. Porque aqui a gente pede para falar sobre enzima e estado de transição. Né? Então, vocês têm que ter falado que a enzima se associa favoravelmente ao estado de transição. Isso é uma parte essencial do palavreado. Né? Como a enzima diminui a energia do estado de transição? Através de associação favorável. Fundamental falar isso. E eu acho que agora só falta... Ah, tá. Tem uma pergunta especificamente que é feita nesse item, é o seguinte. Tem que estar escrito aqui, enzima se associa favoravelmente ao estado de transição. Essa é a maneira que as enzimas utilizam para diminuir a energia do estado de transição, para diminuir a energia de ativação. Então, essa é a essência da enzima. Então, se falamos de enzima, tem que falar de enzima, tem que falar da associação favorável. Tá bom? Como faz parte da pergunta, esse ponto de onde vem a energia de ativação, de alguma maneira na resposta tem que estar indicado que não vem de lugar nenhum. De alguma maneira vocês têm que colocar isso. Ou falar dessa maneira não vem de lugar nenhum, ou vocês têm que falar assim, ela na verdade é superada pela distribuição diferencial de energia. Então de alguma maneira vocês têm que ter apontado para essa pergunta. De onde vem a energia de ativação? Tá certo? A resposta mesmo é de lugar nenhum. Como é que você prolonga essa resposta? Nem todas as partículas de uma população têm a mesma energia. O que a gente indica aqui como um patamar no gráfico cinético é, na verdade, a energia média. Pronto, eu acho que esse é o cerne da resposta de onde vem a energia de ativação. De lugar nenhum. Energia média tem que falar patamar, distribuição diferencial de energia. Isso também tem que estar. A elevação da temperatura, a gente já falou aqui, a modificação do gráfico. E falta o equilíbrio dinâmico. Eu acho que talvez essa fosse a parte mais trabalhosa de responder, né? Porque isso está no final de toda a explicação. A gente só entende o equilíbrio dinâmico, né? Como é que um sistema chega no equilíbrio, mesmo que em todos os momentos a reação direta existe e a reação inversa existe. E aí não estou falando de sinal de ΔG não. Quando eu falo assim, ó, A, B, ΔG negativo, a concentração de A vai diminuir, a concentração de B vai aumentar. Mas em todos os momentos, B vira A vira B. Só que enquanto o ΔG for negativo, mais A vai virar B do que B vai virar A. Quando o ΔG igual a zero, não é porque nenhuma molécula de A vira B, nem de B vira A. É porque as duas reações, a direta e a inversa, ocorrem numa velocidade igual. Então o equilíbrio dinâmico, pessoal, você só consegue explicar se você pensar em duas populações, um gráfico desse aqui, para a população de reagente e um gráfico para a população de produto. Né? E à medida que a concentração, a quantidade de reagente vai diminuindo, o gráfico vai se achatando, mas mantendo a forma. De maneira que sempre tem molécula de reagente com energia suficiente para virar produto, mesmo no equilíbrio químico. Sempre vai ter energia de produto, partícula de produto, com energia suficiente para virar reagente, mesmo quando o ΔG for negativo. E também no equilíbrio. Tá certo? Então, eu digo que essa parte do equilíbrio químico-dinâmico é a parte final da resposta, porque à medida que, da mesma maneira que ela é o resultado de toda uma argumentação anterior, ela é extensa ainda. Né? Então eu acho que vocês não precisam ser muito rigorosos nessa parte final da resposta de equilíbrio químico-dinâmico. Mas de alguma maneira vocês têm que tocar num certo aspecto, mesmo que seja um aspecto bem superficial. Não pode ter ignorado qualquer explicação sobre equilíbrio dinâmico. Tá certo? Tem que de alguma maneira ter tocado nesse aspecto. E eu diria que uma parte importante seria falar, né, na verdade acho que essa é até a resposta completa, falar desse gráfico diminuindo o número de partículas, mas mantendo a forma. De maneira que mesmo no equilíbrio sempre existem partículas de reagente com energia igual ao superior ao estado de transição. É a mesma coisa para o produto. Teria que falar dessas duas populações. Na verdade nem eu sei qual nota eu daria nesse item. Né? Sim. Então, G igual a zero, o estático seria, né? Como não acontece? Todo equilíbrio é dinâmico. Nessas reações que a gente analisa, que chegam no equilíbrio, que são todas as reações do organismo vivo, né, elas estão muito distantes do equilíbrio ou estão mais próximas do equilíbrio. Mas elas, eventualmente, podem chegar no equilíbrio. Todas as nossas reações que ocorrem no nosso corpo, você tira, monta o sistema in vitro, ele chega no equilíbrio. E todo equilíbrio é dinâmico. Todo equilíbrio é dinâmico. Todo. O que significa equilíbrio dinâmico? Existe partícula de A virando B. Existe partícula de B virando A. Mas essas duas velocidades são iguais, de maneira que as concentrações não mudam. Certo? Então, todo equilíbrio químico é dinâmico. Independente de ser biológico ou não. Os biológicos, a gente está falando dos biológicos mesmo, né? É porque se você tem uma coisa o A zero,
super estático. A gente pode pensar em reações que são muito distantes do equilíbrio, né? Então, aí a ideia não seria um equilíbrio químico estático, seria reações muito distantes do equilíbrio, tipo a combustão da sacarose. Você pega a sacarose de oxigênio, bota uma fagulha, buf, desaparece tudo. Essa é uma reação que está tão deslocada do equilíbrio que você não pode falar de equilíbrio. Realmente, todo o sistema muda de composição. Tá? Tudo bem, gente? Então, agora eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem, para ver se querem fazer alguma observação, mudar alguma nota, ou então encerrou e dá a nota. Você pode só dizer o que você quer assim, mais essa A primeira questão, o essencial da primeira questão é traduzir. Ó, o pessoal que chegou atrasado, a primeira questão, o essencial é transformar o enunciado em ΔG positivo, numa certa situação metabólica, ΔG negativo em outra situação metabólica. Então o enunciado tem que ser traduzido. Ele fala assim, olha, quando o cara fala que a oxidação acetato está aumentando e uma lata diminuindo, isso significa ΔG positivo, reação endergônica. Quando muda, ΔG negativo, reação exergônica. Por que o sinal trocou? Por que o sinal do ΔG trocou? Porque as concentrações dos participantes mudaram. Certo? Então, essa é uma questão relativamente simples, né? Você poderia falar também que nas duas situações o sistema se encontra fora do equilíbrio. Poderia falar que nas duas situações o sistema se modifica de uma maneira irreversível, do ponto de vista termodinâmico. Você poderia dar um detalhe, apesar de não ser pedido. Esse enunciado representa uma reação reversível do ponto de vista bioquímico, né? Mas a termodinâmica mesmo só diz ΔG negativo numa situação, positivo na outra. Tudo bem? Ok. Maravilha. Alguém respondeu 5? É mesmo. Fantástico. Vamos falar assim. Mas você respondeu a 1, 2, 3, 4 e 5? Não, pulou a 2 e fez a 5. Então vamos responder assim. Vamos lá. Questão 5. Pergunta sobre se o calor associado à mudança de um sistema, o calor reversível, a expansão reversível de um sistema composto por gás ideal, que vai do estado 1 para o estado 4, essa transformação é reversível, mas ela envolve dois caminhos diferentes. Um pelo estado 2, e depois para o 4, e estado 3, e depois para o 4. Existe uma quantidade de calor reversível envolvida nesse caminho de transformação de 1 para o 4 através do estado 2. Existe uma quantidade de calor reversível envolvida na transformação do estado 1 para o estado 4, mas via estado 3. E a pergunta é, será que esses calores reversíveis podem representar uma mudança de propriedade do sistema? Porque a regra é calor depende do caminho de transformação. Se depende do caminho de transformação, não pode representar a mudança de uma propriedade, porque propriedade independe do caminho, só depende do estado final e inicial. Só que a gente tem duas exceções conhecidas. Calor a volume constante representa ΔE, que é uma mudança de propriedade. Calor a pressão constante representa ΔH, que é uma mudança de propriedade. E a questão pergunta justamente, será que o calor reversível também é uma exceção à regra? Será que o calor reversível também representa uma mudança de propriedade? Se esses calores reversíveis aqui forem diferentes, você pode falar, não representa, porque você encontrou um exemplo de calor reversível que depende do caminho. Se depende do caminho, não pode representar a variação de uma propriedade. Então essa pergunta 5, ela é um jeito estranho de testar se o calor reversível pode ser classificado como uma exceção, do mesmo jeito que o calor a pressão constante ou o calor a volume constante. Tá certo? E tem um outro aspecto meio chato nessa questão, que ela pergunta o calor necessário para você elevar a temperatura de um gás a volume constante. Não é isso? Então vamos escrever aqui alguns aspectos dos estados. Estado 1, 298 Kelvin, 1 atm. Estado 2, 350 Kelvin. Estado 3, 298 Kelvin, 48,872 litros. Estado 4, 350 Kelvin. Ela fala que a transformação, 1 para 2, é a transformação C.
2 para 4 é D. 1 para 3 é A. E 3 para 4 é B. Transformação C e B são isocóricas. Transformações A e D são isotérmicas. D. Deixa eu ver aqui. Então a primeira coisa é a gente calcular o volume do estado 1. 1 mol de gás ideal, N igual a 1. 298. Eu digo aqui qual é o 1 atm, então o volume aqui é 24,4 litros. Então esse é o volume do estado 1. Volume do estado 2. É isocórico, volume do estado 2. 24,4 litros. Agora, a primeira etapa dessa pergunta é você calcular qual seria o calor absorvido na transformação de 1 para 2. Então aqui o sistema passa de 298 Kelvin para 350 Kelvin. Então eu acho que essa é a única parte meio chata da questão, porque você precisa da capacidade calorífica a volume constante. E ela é dada, você viu aí, né? Capacidade calorífica quer dizer, o CV de gás ideal é 1,5 vezes N vezes R. Então isso aqui significa N igual a 1 mol, R igual a 8,314. Então, para um gás ideal, a volume constante, que é a transformação justamente de 1 para 2, porque é C e C é isocórico. Então aqui é 24,4 litros, o estado 2 é 24,4 litros. Um gás ideal ele precisa de 1,5 vezes 8,314, que dá 1 mol de gás ideal. $12,471 joules por Kelvin. Então ele precisa de 12,471 Kelvin para aumentar em 1 grau. Nessa transformação C, do estado 1 para o estado 2, ele passou de 298 para 350. Então ΔT, nesse caso aqui, dessa transformação 2, ΔT é 52 Kelvin. Então o calor associado para ir de 1 para 2 é 52 vezes 12,471. Então esse aí é o primeiro calor. O calor que faz o sistema elevar de temperatura de 1 para 2 a volume constante, que vai dar 648,492. Então, esse calor aqui, 648,492 joules. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Aí depois do estado 2 para o estado 3, a transformação é D, é isotérmica. Então esse estado, ou estado 4, 350, a gente precisa calcular o volume do estado 4. Então aqui, 350, N. Você calculou a pressão aqui? Do estado 2? Você calculou a pressão do estado 2? É porque agora o sistema vai se expandir do estado 2 para o estado 4. Mas será que não tem resposta? Será que eu não dei dado aqui pro... Você conseguiu responder? Não, mas teoricamente eu tinha que ter dado suficiente para você responder com conta. Você não respondeu. Não, mas isso aqui tem que... Sabe? Você está repetindo aqui?
Caraca, não é possível. Ele sobe a pressão, volume constante, sobe daqui. Ah, não. É porque esse volume aqui, do estado 4, é 48,872 litros. Por que o volume do estado 4 é 48,72 litros? Porque a transformação B é uma transformação isocórica. E eu dei o volume do estado 3. Essa foi uma pergunta feita para vocês não acertarem. Tá? Essa expansão, essa transformação B é isocórica. Né? Então o volume é constante, não tem expansão. Eu dei o volume do estado 3, que é 48,872. Então se é isocórico, o volume do estado 4 é 48,872 também. 48,872. Tá certo? Então ele vai do estado 1 para o estado 2, absorve 648 joules de calor, depois vai do estado 2 para o estado 4, passando de 24,4 para 48,872. Isso aqui é uma expansão isotérmica e ela é feita de uma maneira reversível. Então, para fazer essa expansão aqui, a gente usa a fórmula o calor reversível igual a nRT ln de V2 sobre V1. Nesse caso, qual é o V2? É o V4. E qual é o V1? É o V2, porque a gente está pensando nessa transformação aqui, daqui para cá. Tá certo? Então, esse aqui, o calor que a gente pode... Vamos calcular, já vimos até aqui, né? Que horas são? 5 minutos só. antes da gente... A gente termina na aula que vem, mas antes eu vou querer saber a sua resposta. Mas depois... Não, mas você não vai falar, eu vou ir. Tá bom. Só ver aqui. Esses aqui é 350. Vezes... ...2017. Tá, 2017. Então aqui... O calor vai ser 2017 joules, aproximadamente 2017 joules. Então, nesse caminho de 1 até 4, passando por 2, os dois calores vão ser 648 mais 2017, você vai chegar num valor de calor reversível do sistema indo do estado 1 para o estado 4 através do 2. Qual é a diferença desse caminho para esse? Esse aqui primeiro esquenta, depois expande. Esse aqui primeiro expande e depois esquenta. Tá certo? Agora, ele vai expandir, e aí o cálculo vai ser a mesma coisa, só que nesse cálculo aqui, de 1 para 3, a temperatura que você vai usar é 298 Kelvin. Então esse primeiro cálculo de calor absorvido por causa da expansão vai ser nRT ln de V3 sobre V1, que também vai ser 48 sobre 24, ou seja, vai ser 2, mas essa temperatura aqui vai ser 298. Tá certo? Então, nesse primeiro calor aqui, que é um calor reversível, o valor que você vai chegar é diferente desse. Por quê? Porque a temperatura da expansão foi diferente. Aqui eu usei 350, aqui eu usei 298. Depois que eu expandi, eu esquentei. E nesse caso, como é 1 mol de gás ideal, e esquentando também de 298 para 350, então esse calor aqui, ó, vai ser igual a esse. Porque a capacidade calorífica a volume constante é independente da temperatura. Então é 1 mol. Aumentando a temperatura de 58 Kelvin, a quantidade de calor absorvido vai ser a mesma, 648. No entanto, como a expansão foi feita antes, o calor absorvido foi diferente desse. Porque aqui eu usei a temperatura de 298. Aqui eu expandi e depois esquentei. Aqui eu esquentei e depois expandi. Então esses calores aqui vão ser diferentes. Então os calores reversíveis de expansão vão ser diferentes porque as temperaturas foram diferentes. E aí a resposta é, ufa, não. Os calores reversíveis não são exceção. Eles não representam a variação de uma propriedade, ou calor reversível em si. Certo? Então, tudo isso você poderia fazer de uma maneira teórica, simplesmente mostrando as fórmulas. Já que o calor reversível envolve a temperatura na fórmula, e a expansão aconteceu em duas temperaturas diferentes, uma 350, outra 298, não precisa nem fazer conta, porque você vai ver que os dois calores reversíveis são diferentes. Portanto, não representa a variação de uma propriedade. Certo? Essa pergunta era meio difícil, né? Na verdade não é difícil, ela era só que tinha assim umas... Então tá bom. Como? Ela respondeu também? Olha, os calores reversíveis não são uma exceção à regra, ou seja, os calores reversíveis também dependem do caminho de transformação. Tá bom? Agora na aula que vem a gente vai ver que o calor reversível dividido por temperatura representa sim uma diferença. Ok, gente, então, por favor,
Definam a nota. Podem deixar em cima da bancada que depois eu pego. Hã? Dobra assim, direitinho. Isso, soma nessa folha em branco que eu dei pra vocês. Vocês somem a nota, deem a nota final que vocês acham que merecem. Ah, sempre. Sempre. Só na folha em branco que eu dei pra vocês. Pessoal, deixa eu falar uma última coisa. Que uma vez aconteceu assim, de um aluno falar, não, professor, o senhor tá de pegadinha com a gente. Aí ele falou assim, mas eu distribuí e a prova dele estava em lápis. Ele falou, não, mas a prova está em lápis. Eu falei, não, sem problema. Pode. Confiança absoluta, confiança absoluta. E ele deu uma risadinha, sabe? E aí eu fui obrigado a dizer o seguinte, que quando eu distribuo a prova para vocês, não passa pela minha cabeça que algum de vocês escreveria alguma outra coisa, porque isso não faz o mínimo sentido, né? Não faz o mínimo sentido. A relação não se dá nesse nível, né? Só que eu sou obrigado a dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar, gente. Presta atenção. Se eu fosse um professor sacana, eu não sou, eu sou gente fina, mas se eu fosse um professor sacana e quisesse pegar um aluno que adulterasse a prova, o que eu faria? Eu ia xerocar a prova, ia distribuir, depois ia avidamente lá ver o cara para pegar o cara. Se eu fosse um professor sacana, eu faria isso. Mas eu não sou, óbvio que eu não fiz isso. O problema é que se eu fosse sacana, o meu discurso seria exatamente o mesmo, incluindo o que eu acabei de falar. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Qual é a conclusão? Não. A conclusão que a gente chega é que o mimetismo, esse fenômeno fantástico da biologia, o mimetismo, ele atingiu o auge aonde? No discurso. O discurso, meus amigos, é a evolução máxima do mimetismo. Você pode pegar um cara de extrema direita e o discurso do cara pode ser de extrema esquerda e o contrário. Por isso que o que interessa é o que a gente faz, não o que a gente fala, só o que faz. Vamos deixar a prova aí. Deixa aí. Mas é um mimetismo, tenha consciência disso. Oi? Não, deixa comigo, só pra eu... Não, pode deixar a sua folhinha aí, só pra eu ter uma ideia também de como é que foi a colega, mas eu também vou corrigir a prova de todo mundo. Não tem problema não. Então, pessoal, deixem a provinha aqui todas o mais organizado possível, dobrado assim, só pra eu não perder. Pode trazer pra cá, pode trazer pra cá. Não, o que eu quero dizer é que você não pode confiar no que as pessoas falam, meu amigo. Nem. Agora, nos atos, aí sim.